Caros amigos, temos no Alentejo por causa da seguinte pergunta: quem foram os príncipes de Avis? Para responder, viemos até o Alentejo em Avis. Avis foi sede de uma das mais importantes ordens militares e deu nome a uma das mais importantes e emblemáticas dinastias portuguesas. Estamos aqui diante do edifício hoje, ocupado pelos espaços do Conselho, e fez outrora parte da residência dos mestres da Ordem de Avis. Mas os príncipes de Avis, filhos de Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, foram Infante Dom Duarte, que foi rei de Portugal; Pedro de Coimbra, senhor de grande cultura e muito vigiado, conhecido como Príncipe das Sete Partidas. Foi considerado o príncipe mais culto da sua época. Henrique Duque de Viseu, conhecido como Henrique o Navegador ou Infante do Henrique, foi grande promotor e impulsionador dos descobrimentos portugueses. Isabel de Portugal, Duquesa de Borgonha, casada com Filipe III, Duque de Borgonha, foi considerado como a verdadeira governante da província francesa de Borgonha no seu tempo. João Infante de Portugal, nomeado em 1418 mestre da Ordem de Santiago, condestável de Portugal, e por fim Fernando Infante Santo, morreu como refém na prisão muçulmana em Fez, Marrocos, por causa da recusa do seu irmão, o Infante Dom Henrique, em devolver a cidade de Ceuta, sendo então sacrificado devido aos interesses de Portugal. Os príncipes de Avis, juntamente com os seus pais, Dom João I e Dona Filipa de Lencastre, foram os primeiros monarcas da segunda dinastia a reinar em Portugal. A dinastia de Avis durou cerca de 200 anos, de 1385 até 1581. Todos os príncipes foram membros importantes desta dinastia e ficaram conhecidos pelos grandes feitos por eles conseguidos na área da expansão marítima, na cultura, nas artes e até nas novas técnicas aplicadas na governação do país. Meus amigos, estamos na Baixa de Lisboa para responder à seguinte pergunta: quem foram os seus pais e que influência tiveram na sua educação? Para responder, viemos até a Praça da Figueira, ao lado do Rossio, visitar a estátua de Dom João I. Dom João I de Portugal viveu de 1357 até 1433. Foi o 10º rei de Portugal e o primeiro da dinastia de Avis, culminado de boa memória pelo trabalho que deixou. O então chamado Dom João I, mestre de Avis, foi nomeado defensor e ajudador do reino para liderar a defesa de Portugal perante a ameaça da invasão castelhana. Num período de incerteza política, foi aclamado rei nas cortes de Coimbra pela influência do Dr. João das Regras, ganhando contra os outros pretendentes ao trono. Em 1387, Dom João I casa com Dona Filipa de Lencastre, filha de Dom João de Gante, Duque de Lencastre, fortalecendo laços familiares dos acordos do Tratado de Aliança Luso-Britânica, que dura até hoje. Dom João I e Dona Filipa de Lencastre fizeram questão de educar os filhos com conhecimento nas mais variadas áreas, o que fez com que mais tarde viessem a escrever e a traduzir obras que ficaram para sempre lembradas como os marcos na nossa história. Os príncipes ficaram conhecidos pelos grandes feitos e por eles conseguidos na área da expansão marítima, na cultura e nas artes, e até nas novas técnicas aplicadas na governação do país. Em 1415, Dom João I conquistou Ceuta, uma praça estratégica para a navegação do norte de África, o que iniciara a expansão portuguesa. Aí foram armados os cavaleiros e seus filhos, Dom Duarte, Dom Pedro e Infante Dom Henrique, irmãos, chamada em quinta geração. No reinado de Dom João I deu-se, portanto, o início ao ciclo dos descobrimentos portugueses, tendo sido descobertas as ilhas do Porto Santo, Ilha da Madeira e os Açores, além de se fazerem expedições às Canárias. Teve início igualmente o povoamento do arquipélago dos Açores e da Madeira.
Alcântara a responder à seguinte pergunta: por que razão os príncipes da Viz foram apelidados em quinta geração? Para responder, viemos até Alcântara visitar o Mosteiro dos Jerónimos, onde se encontra sepultado Luís Vaz de Camões, autor da obra Os Lusíadas. Em quinta geração é o nome dado à história de Portugal aos filhos de João I e Filipe de Lencastre. Este nome foi dado pelo poeta Luís de Camões em Os Lusíadas. Mas pela defensão dos lusitanos, deixou que levou quem governasse e aumentasse a terra mais que antes em quinta geração altos infantes. Inclita significa que se destaca por possuir qualidades extraordinárias. Esta expressão refere-se então ao valor individual destes príncipes, os que chegaram à idade adulta, uma vez que os dois primeiros filhos de casal morreram ainda criança. Os militares, grande sabedoria e relevo na vida pública portuguesa. Foram eles: Infante Dom Duarte, que foi rei de Portugal; Pedro, duque de Coimbra; e Henrique, duque de Viseu, conhecido como Henrique o Navegador; Isabel de Portugal, duquesa de Borgonha; João Infante de Portugal, mestre da Ordem de Santiago; e, por fim, Fernando o Infante Santos. Caros amigos, estamos em Alcântara, junto ao Rio Tejo, para responder à seguinte pergunta: que importância tiveram os príncipes da Viz nos descobrimentos dos portugueses? Para responder, viemos até Alcântara visitar o padrão dos descobrimentos, um monumento de homenagem às figuras históricas envolvidas nos descobrimentos portugueses. A época dos descobrimentos teve início durante a dinastia da Viz do reinado de Dom João I. No entanto, o grande impulsionador da aventura marítima, dos descobrimentos e a mais importante figura do início da era das descobertas foi o Infante Dom Henrique, popularmente conhecido como Infante de Sagres ou Navegador. O Infante foi o terceiro filho de João I e sabe-se que investiu toda a sua fortuna em investigação relacionada com a navegação, náutica e cartografia, dando início à epopeia dos descobrimentos. Este belo monumento representa uma caravela que se faz ao mar, levando à proa o Infante Dom Henrique e outros dos protagonistas da gesta ultramarina. E foi justamente com este novo tipo de embarcação, a caravela, que as expedições adquiriram um grande impulso. Entre os grandes feitos realizados a cargo do Infante destacaram-se: descoberta do povoamento do arquipélago da Madeira em 1420, descoberta e povoamento do arquipélago dos Açores em 1427, passagem do Cabo de Douro em 1434 por gilianos, descoberta do Cabo Verde em 1450 e, por último, tentativa da conquista de Tanger em 1437. No entanto, a reputação militar do Infante Henrique sofreu um revés com a derrota em Tanger e os seus últimos anos de vida foram dedicados à política e à exploração. Deixou como seu principal herdeiro o seu sobrinho, o segundo filho do seu irmão, o rei Dom Pedro, Dom Duarte. O Infante Dom Fernando, duque de Beja, a partir dessa altura passa a ser duque de Viseu, tal como ele, e a dirigir os descobrimentos portugueses para o reino de Portugal, tal como o seu tio.